O conceito de dados é um conceito muito lato. Há vários tipos de dados. Okay? Há aqueles que são os mais conhecidos como dados, que são dados numéricos, não é? E depois também há os dados que são dados mais qualitativos, como por exemplo dados que podem vir da análise de conteúdo que se faz. Portanto, tudo isto são dados. Basicamente, nós hoje em dia estamos rodeados por dados. Não é? Porquê? Porque eles podem, há uma série de acontecimentos, entre aspas, que ficam plasmados no digital e que depois podem ser tratados como dados. Eu, por exemplo, se tiver também um vídeo, eu posso retirar dados dos vídeos, não é? Normalmente as pessoas ligam mais aos números e ao tratamento de grandes quantidades de números, ou pelo menos de algumas quantidades de números. Mas tudo isto é dados. Portanto, tudo isto que fica gravado no digital pode ser considerado dados, não é? For most kinds of things that data journalists do, the way to recognize useful data, at least, is when it is in table format, in rows and columns, where the columns are variables and each row is a different record. So an example might be information about crimes in your country, where each row might be a city and each column might be the number of different kinds of crimes that have been reported. So that kind of data, which obviously can be put into digital format, is the most useful for doing data journalism. You can use simple tools like Microsoft Excel, for instance, spreadsheets and database programs, to take that raw data and find stories in it. É difícil também categorizar de forma muito simples o que é que podem ser, o que é que são os dados, não é? Como é que são caracterizados. Mas, por exemplo, hoje em dia há muito mais registros e registro em formato digital de uma série de coisas. Sei lá, nós podemos estar a falar de registros de incêndios e toda a informação que haja à volta do incêndio, por exemplo, são dados. As horas do incêndio, a data, quantas pessoas é que estiveram envolvidas, em que sítio é que aconteceu, a que horas é que foi extinto. Portanto, tudo isso são informações e não são necessariamente só números. Não é? Portanto, isso eu acho que é a forma mais fácil de perceber o que é que de facto são dados, é imaginar esse exemplo. The most common example that most people are familiar with is the word cloud. A word cloud is a way of looking at text as data, looking at things like speeches or official documents, and turning that into numbers, counting the frequency of those words. You can do the same things with images, with the colours in images, things like that. So you can look at which colours appear most often, as one person has done with Van Gogh paintings. You can look at sounds, you can look at connections between people on social media, what's called network analysis. You can look at weather, you can look at music. So there are all sorts of really fascinating possibilities around data, and I think it's important that journalists realise that almost anything that's been digitised can be looked at as data. Podemos pensar em dados normalmente como informação que está estruturada numa base de dados, pode ou não chegar aos jornalistas nesse formato, se não chegar terão de arranjar a forma de o fazer, mas é essencialmente este manancial de informação estruturada que depois pode ser questionada e à qual podemos fazer perguntas, como podem fazer perguntas à base de dados e eventualmente extrair daí informação útil, extrair histórias, extrair uma visão global sobre algo, extrair um pormenor que tem relevância jornalística. Geralmente, quando se fala disto no contexto do jornalismo de dados, se fala de dados quantitativos que medem algum tipo de fenômeno, algum tipo de entidade, algum tipo de acessos à internet, desemprego, etc, etc. Né? Então, o que acontece é que tem muitas entidades hoje, tanto públicas quanto privadas, particulares, que estão pondo à disposição do público bancos de dados gigantescos que os jornalistas podem aproveitar para melhorar as histórias. Né? Então, são dois sentidos diferentes da palavra dados, né? E os dois são importantes para o mundo do jornalismo, eu acho. Né? O sentido mais restrito é o mais conhecido, o sentido mais amplo é dados digitais em geral. É algo que ainda eu acho que está bastante por explorar no mundo do jornalismo, mas oferece uma quantidade de oportunidades muito grande. Como no contexto analógico, no contexto digital, devemos entender, pelo menos eu entendo, os dados como uma fonte de informação, primeiro, como uma ferramenta de apoio à compreensão de uma dada realidade que estou a estudar para depois publicar.
Dados são... É toda a informação que, através da qual, ou através do estudo da qual, tu consegues tirar conclusões. To me, it's more that the reason that there's an interest in this stuff is because people crave facts and certainty, and data is one place they can get that from. So I suppose the simple answer to that would be, I'd say data is the facts, the true facts at the heart of a story.